Olá! Hoje a gente vai aprender sobre fração. No Egito, as frações foram utilizadas para resolver problemas que apresentassem medidas não inteiras. Hoje, na matemática, há exemplos do que acontecia no Egito. As frações também são utilizadas e nos ajudam a representar situações e valores não inteiros. Como assim? Vamos ver esse exemplo. Kakashi já conseguiu ler 15 páginas de um livro que tem 100. Isso significa que ele leu 15 centésimos do livro. Observe esse número. Aqui é um exemplo de fração, aonde o 15 vai representar o tanto de página que foi lida e o 100 está sendo representado com o tanto de página que tinha o livro. Ou seja, o livro é um inteiro e 100 é o tanto de página que esse livro está dividido. Ou seja, 100 páginas e ele leu 15. Então, 15 centésimos. Termos da fração. A gente viu que a fração é feita dessa maneira. O tracinho é fundamental na fração. Você tem que colocar esse tracinho. Do tracinho para cima é conhecido como numerador. O 4, como nesse exemplo, é o numerador. Já o 8, do tracinho para baixo, é o denominador. O que são eles? O denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Já o numerador indica quantas dessas partes foram tomadas, usadas. Fração é simplesmente dividir o inteiro em partes iguais. Observe esse outro exemplo. A barra de chocolate, ela costuma vir assim dividida. E se a gente contar, nessa barra vai ter 28 pedacinhos. Vamos fingir que eu comi esses 5 pedacinhos que eu removi aqui da barra. Ou seja, eu comi 28 avos, porque 5 foi o tanto que eu usei e 28 é o todo. Quantos pedacinhos tinha desses 5 que eu comi? Então, é só isso, fração é só isso, é dividir o inteiro em partes iguais e representar na fração o tanto que você utilizou. Vamos ver outro exemplo. Bruno pretende dividir uma folha de cartolina em 5 partes iguais. Observe que a cartolina sem nenhuma divisão, ela é o inteiro. Já nessa segunda figura, ela já está dividida nas 5 partes iguais que Bruno fez. E observe que o primeiro é como se ele já tivesse utilizado o primeiro. Está vendo que ele está colorido? O primeiro ele utilizou. Então, como é que será essa fração? Será 1/5. 1, que foi o pedaço que ele utilizou, e 5, o tanto de pedaço que a cartolina foi dividida. Observe nessa terceira figura. Nessa terceira é os mesmos 5 pedaços, só que ele utilizou agora 3. Então, vai ser 3/5. 3, o tanto de pedaço que foi utilizado. E 5, o tanto de pedacinho que o inteiro foi dividido. Ok? Observe outros exemplos. Observe essa figura aqui, ó, que ela foi dividida em 6 partes iguais, em que 5 partes foram coloridas de azul. Tá vendo? 5 partes de 6 foram coloridas de azul. Então, vai ficar 5/6, porque a gente está representando a cor azul nesse exemplo. Já nesse outro, ele foi dividido em 8 partes iguais e que 3 partes foi colorido de verde. Nesse aqui tem 8 partes iguais e 3 foi colorido. Para representar essa cor verde, então vai ficar 3/8. 3 verdes, 8 pedaços iguais. 3/8. Vamos treinar mais um pouco. Nesses exemplos que tem a seguir, a gente sempre vai representar os coloridos. Vamos ver nessa figura. Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços iguais. 8 partes iguais. E foi colorido quanto?
2, 3, 4. Então, a fração vai ser 4/8. 4, o número de vezes que foi colorido, e 8, o número de partes iguais que foi dividida a figura. Mais um exemplo. Aqui é uma pizza, que alguém fez o favor de comer um pedaço. Daí ficou 1/6. Por quê? Porque a pizza antes tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. E um foi comido. Então, 1/6. Nessa outra figura, dá para representar uma fração com ela? Não sei se você percebeu que não, porque não apresenta divisões iguais. Observe que essas duas partes são iguais, mas essa é totalmente diferente. Se a gente fosse representar toda a figura com partes desse tamanho, ficaria assim. Então, 1/2. Se a gente quisesse representar com partes menores, então poderia ser assim, onde seria 1/4, porque aqui é a parte pintada e 2, a parte que foi dividida. Aqui também, uma parte pintada e 4 partes divididas. Nessa outra figura, a gente está sempre representando a parte pintada, ok? Então, nessa outra figura, a gente observa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Aonde 1, 2, 3, 4, 5 partes foram coloridas. Então, temos 5/8. Nessa outra figura, temos 1, 2, 3. 3 partes e 1, 2, 3 partes coloridas. Como vai ficar? Vai ficar simplesmente 3/3 terços. Por quê? A figura foi dividida em 3 partes e foi utilizada todas as 3 partes. Então, 3/3, que é a mesma coisa, se a gente observar, de 1 inteiro. Foi utilizado toda a figura. Então, esse 3/3 também é 1 inteiro. Para lembrar, o de cima é conhecido como numerador e o de baixo de denominador. Agora eu quero que vocês pratiquem um pouco e realizem a atividade que foi enviada. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.